Nos últimos meses, o debate econômico brasileiro tem se intensificado, sobretudo em torno das decisões do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A condução da política fiscal, as declarações sobre responsabilidade orçamentária e o clima de instabilidade política têm gerado preocupações em setores do mercado, de empresários e até de parte da população que teme um retrocesso no equilíbrio das contas públicas. A percepção que ganha força em alguns meios é a de que o Brasil pode estar sendo conduzido a um caminho perigoso de descontrole financeiro, alimentado por escolhas que privilegiam a expansão dos gastos, a intervenção do Estado e a dificuldade em conciliar crescimento com responsabilidade fiscal. Desde o início do atual mandato, o governo Lula deixou claro que a prioridade seria recuperar investimentos sociais e ampliar programas voltados à redução da pobreza e desigualdade. Contudo, essa agenda de gastos crescentes não tem sido acompanhada pela mesma capacidade de geração de receitas, criando um descompasso que pressiona as contas públicas. O novo arcabouço fiscal, criado para substituir o teto de gastos, foi vendido como uma alternativa flexível, mas que garantiria credibilidade. No entanto, as constantes revisões de metas, o adiamento de promessas de superávit e a dificuldade de conter a máquina pública transmitiram ao mercado a ideia de que o controle fiscal está fragilizado. O real problema é que a percepção de risco financeiro é tão importante quanto os números em si. Investidores nacionais e estrangeiros avaliam não apenas a situação atual, mas o horizonte. Quando percebem que o governo tem dificuldade em equilibrar gastos e receitas, a confiança cai, o câmbio se desvaloriza e os juros de longo prazo sobem, encarecendo o crédito e travando investimentos privados. Esse círculo vicioso ameaça o crescimento econômico e gera desconfiança generalizada, impactando desde grandes projetos industriais até o bolso do consumidor, que sente os efeitos no encarecimento dos alimentos e na queda do poder de compra. As falas do presidente Lula também têm contribuído para essa percepção de risco. Em várias ocasiões, ele criticou abertamente o Banco Central e a manutenção de juros elevados, o que é visto pelo mercado como uma tentativa de interferência em instituições que deveriam ser autônomas. Além disso, ao minimizar a importância do déficit fiscal e reforçar que o país precisa gastar para crescer, Lula reforça a visão de que a responsabilidade com as contas públicas não é prioridade. Esse tipo de postura, ainda que em discurso, tem reflexos imediatos no mercado financeiro, pois sinaliza que as decisões do governo podem estar guiadas mais por interesses políticos de curto prazo do que por uma visão de estabilidade de longo prazo. Outro ponto que gera preocupação é o aumento do tamanho do Estado. A máquina pública vem sendo ampliada com novos ministérios, aumento de gastos com folha salarial e promessas de reajustes para diversas categorias. Embora essas medidas tenham impacto político positivo junto a segmentos que apoiam o governo, elas pressionam ainda mais o orçamento, que já opera no limite. Sem um crescimento robusto da arrecadação, o risco é de que o déficit continue a se expandir, obrigando o país a se endividar cada vez mais. Esse endividamento, por sua vez, aumenta a necessidade de rolagem da dívida, eleva os juros pagos pelo governo e reduz a margem para investimentos em áreas estratégicas, como infraestrutura e inovação. O cenário internacional também não favorece o Brasil. A desaceleração da economia chinesa, as instabilidades geopolíticas e a oscilação nos preços das commodities afetam diretamente nossa balança comercial. Em um contexto global de incertezas, países emergentes que transmitem solidez fiscal conseguem atrair investimentos mesmo em momentos adversos. O Brasil, porém, passa a ser visto como arriscado, e isso pode levar a uma fuga de capitais e à redução de entrada de recursos externos, fundamentais para o financiamento de projetos e para a estabilidade cambial. Dentro do país, há ainda a pressão política. O governo depende de alianças com o Congresso para aprovar medidas de aumento de arrecadação, como a taxação de setores específicos ou a revisão de benefícios fiscais. No entanto, a dificuldade em negociar com uma base fragmentada impede avanços consistentes. Assim, o governo continua gastando, mas não consegue aprovar medidas suficientes para equilibrar as contas, aprofundando a percepção de desequilíbrio. A população, por sua vez, já começa a sentir os efeitos dessa instabilidade. A inflação, embora relativamente controlada, mostra sinais de resistência em alguns setores, como alimentos e serviços. O crédito segue caro, dificultando compras de bens duráveis e investimentos de empresas. Pequenos negócios enfrentam barreiras para expandir, e a incerteza sobre o futuro trava contratações. Esse ambiente gera um sentimento de insegurança, que pode se transformar em descontentamento social. O risco maior é que o Brasil entre em um ciclo de descrédito semelhante ao que ocorreu em outros momentos da história. Quando o governo perde a confiança de agentes econômicos e da população, os impactos são profundos e duradouros. A recessão, a inflação alta e o desemprego tornam-se consequências quase inevitáveis. Para evitar isso, seria necessário um sinal claro de compromisso com o equilíbrio fiscal,
algo que até agora não foi plenamente demonstrado. Portanto, embora o governo Lula tente vender a narrativa de que é possível crescer gastando e priorizando o social, a realidade econômica impõe limites. Sem responsabilidade nas contas públicas e sem previsibilidade nas decisões, o risco de o Brasil caminhar para um buraco financeiro cresce a cada mês. O desafio é enorme: conciliar as demandas políticas com a necessidade de transmitir segurança ao mercado e à sociedade. Caso contrário, o país pode ver a retomada do crescimento se transformar rapidamente em um cenário de instabilidade e crise.